Marcos William, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo perfeitamente. O senhor também é conhecido como Marcola? Sou. Playboy? Sim. Narigudo? Não. Não. Magrelo? 40? Não. Bonitão? Não. Paz, justiça, liberdade, igualdade, união a todos. Marcos, bom dia. Bom Você dia. faz parte do PCC? Não. É integrante do PCC? Não? Não. Na verdade, o Marcola, no começo do PCC, ele tinha um posicionamento secundário. Em 2002, eu estava no sistema penitenciário. Eu era tipo um inimigo desses líderes do PCC. Só que eu, como era um dos considerados na época, um dos maiores assaltantes de banco do estado de São Paulo, esses presos, eles eram obrigados a conviver comigo sem fazer mal a mim. No começo dos anos 2000, Cezinha e Geleião eram os chefes do PCC, mas aos poucos outra liderança crescia dentro da facção, Marcola. Cezinha e Geleião queriam cometer atos terroristas para pressionar as autoridades, como colocar uma bomba no prédio da Bolsa de Valores de São Paulo. Marcola era contra e via no PCC uma oportunidade de negócios lucrativos. O conflito entre os chefes era uma questão de tempo. Desconfiados de que Marcola passava informações à polícia, Cezinha e Geleião mandaram matar a ex-mulher do inimigo, a advogada Ana Olivato. Quando Ana foi assassinada, a massa carcerária ficou ao lado de Marcola e expulsou Cezinha e Geleião do PCC. Cezinha foi morto anos depois. Geleião está preso, isolado no interior de São Paulo. Com o caminho livre, Marcola se tornou o chefe do PCC e a facção se transformou na maior organização criminosa do país. A morte da mulher do Marcos foi o estopim, entendeu? Tipo, foi um motivo pra ser a gota d'água. Tipo, falar, mano, quer saber? Chega. Até onde vai parar, entendeu? A maneira deles agir era de opressão mesmo. Tipo, se não fizesse, se você demonstrasse que era contra o pensamento deles, você já era um cadáver ambulante. Igual eu virei cadáver ambulante na cadeia. Pelo que se conhece do Marcola, ele é uma pessoa muito fria e muitíssimo inteligente. E é ele que imprime essa marca do PCC. O PCC hoje é muito a cara do Marcola. Ele reformulou, depois que ele atingiu essa liderança, ele reformulou completamente a estrutura da organização. Antes dele você tinha crimes pontuais, sem um foco determinado. Depois dele, o PCC virou tráfico. Ele profissionalizou, entre aspas, a ação da organização. Então, hoje eu vejo que o PCC, quando nasceu, ele era mais político do que hoje. Porque ele estava brigando para derrubar uma parte do Estado, que era qual? O braço da opressão. Com a reformulação do PCC, com as novas lideranças, que eu não gosto de citar nome porque você não sabe se o cara é, a sociedade fala que ele é, não é? Todo mundo sabe de quem a gente está falando, né? Mas com a nova formação, o PCC virou, além de político, virou um mercado financeiro comum. Isso foi trazido pelos irmãos italianos. Então, trouxeram aquela visão da máfia, né? Quando eu em contato com essas mulheres, teve uma delas, a mulher do Sombra, ela me deu um pacote de cartas. É um acervo impressionante. 2 cartões postais lá de dois presos desse grupo mafioso que ficaram presos em São Paulo, em Taubaté. E esses cartões eram para um dos fundadores do PCC, que era o Misael. Justamente o cara que escreveu todos os artigos, escreveu o estatuto do PCC. Eles trouxeram esse ar
quase empresarial de como deveria funcionar uma facção. Porque lá funcionava desse jeito. Você vê que eles lá estão milênios, né? Assim, desde o Império Romano que eles sobrevivem lá, né? As máfias do pessoal. E eles já tinham um know-how, né? Eles já tinham toda uma estrutura, porque eles eram da máfia italiana. E aí eles deram ideia para a criação do Estatuto, né? Teve um outro preso também, Norambuena, que vocês já ouviram falar, que sequestrou o Osto Oliveto, que ele era do MIR, um movimento chileno revolucionário, né? Também fez vários ensinamentos para os presos. Um grupo que sequestrou o empresário Abílio Diniz, no final dos anos 80, ficou preso na penitenciária do Estado. Teve contato com esses presos também. E finalmente o empresário Abílio Diniz. Muita felicidade aqui, muito aclamado por todo mundo. E aí eles foram ensinando os presos como sequestrar, sabe? Como fazer um assalto bem sucedido, como criar um sistema de comunicação. O auxiliar técnico da TV Globo, Alexandre Calado, sequestrado hoje de manhã junto com o repórter Guilherme Portanova, acaba de ser libertado. Os sequestradores o deixaram perto da emissora e deram a ele um DVD, dizendo que a condição para libertar com vida o repórter que está em poder deles é a divulgação na íntegra das imagens. O conteúdo é o que segue. Como integrante do primeiro comando da capital PCC, venho pelo único meio encontrado por nós para transmitir um comunicado para a sociedade e os governantes. Queremos um sistema carcerário com condições humanas, não um sistema falido, desumano no qual sofremos inúmeras humilhações e espancamentos. Não estamos pedindo nada mais do que está dentro da lei. Nós era contra bater nos outros, tudo, entendeu? Ninguém bate em ninguém. Ó, truta, a fita é o seguinte, o cara é pilantra, o cara é cagueta, o cara é estrupador, não vai matar o cara não, então manda o cara pro seguro. Não tinha nem que relar a mão. Nós tinha a filosofia de que quem bate nos outros cria cobra. Quando essas pessoas saíram da cadeia e foram para as ruas, voltaram para as ruas, elas estabeleceram os mesmos princípios lá. Ó, tem que acabar com esse negócio de ficar todo mundo se matando. Por quê? Porque se não tiver roubo dentro da comunidade, a polícia não vai estar perturbando. E a polícia não esteja perturbando, todo mundo está tranquilo. Se tem um problema, o PCC mesmo resolve. O PCC veio com a teoria de que não morre ninguém sem trocar uma ideia. Entendeu? Aí eles... Com essa daí eles ganharam... Débito, quanto, amiga? Para você matar alguém, você tem que pedir autorização. Aqui mesmo, nesse bairro aqui, tá? Então, se alguém rouba um celular aqui, ele vai ser punido, sabe? Tem umas certas ordens na quebrada. E você que é de uma facção criminosa, você nunca pode tomar uma decisão isolada. O que é uma decisão isolada? É o cara te fazer uma raiva, comer tua mulher e tu ir lá e matar o cara já na mesma hora. Não. Tu tem que primeiro descer na linha dos 27 estados do PCC. Homens que são o braço direito do Marcos Camacho Marcola. E ali tu vai dizer a situação e ali eles vão dizer qual é a decisão que tu tem que tomar. Mas se eles disserem tu não vai fazer nada, se tu tomar uma decisão isolada, eles te matam. E dessa forma conseguiram pacificar. Você vê, São Paulo hoje tem o índice de homicídios mais baixo do Brasil. Sabia que esses caras tinham que te agradecer? Porque você deixou uma paz aí. Já pensou se tivesse crack, esses negócios na cadeia? Como que ia estar? Eles iam pedir seguro toda hora. Aí, ô irmão, sabe o pior é que hoje, 10 anos atrás, todo mundo matava todo mundo por nada. Então, tem que deixar de olhar antes. Pra matar alguém, é uma burocracia, quer dizer, os homicídios caem não sei quantos por cento, aí eu vejo o governador chegar lá. Deixa eu só falar uma coisa pra você. A estatística aí, ó, tá falando que a criminalidade diminuiu em São Paulo, os homicídios caiu, mas não foi eles, foi o pessoal que causou isso. Mas a polícia outra coisa. As máfias sempre interessam aos governos que querem mostrar sucesso em segurança pública. É sempre muito usado por governadores que não entendem nada de segurança pública e são esfarçantes. Fazer o quê? Falar, olha os índices de criminalidade. O que se tem que olhar
é a independência das pessoas, é a cidadania, é o direito de cidadania que foi colocado na lata do lixo. O PCC, mais do que um causador da queda dos homicídios em São Paulo, ele é um efeito colateral das políticas públicas de segurança pública equivocadas. Não pode ser visto como uma espécie de pacifista, né? Em maio de 2006, a facção atacou a polícia e deu início a uma guerra sangrenta. São Paulo entrou em pânico e parou. Era uma sexta-feira, meio da tarde, chega uma informação que haviam transferido uma série de presos. Imediatamente, eu saio daqui da redação, o Josmar também. Começou com uma transferência de 765 presos lá para a cadeia de Presidente Venceslau II, que ela estava desativada porque tinha sido destruída. O PCC estava crescendo muito fortemente e você viu um Estado recalcitrando na oposição, não sabendo ainda avaliar o tom da resposta que deveria ser dada, havia hesitação. Em 2001, quando teve a mega rebelião, foi uma apresentação do poder para o Estado. Todas as mídias divulgou que o PCC paralisou. Então os caras tinham que mostrar que aquilo tudo era uma ilusão para a sociedade. Aí, com essa interpretação do Estado, o que restou para o PCC? Então vamos mostrar que nós é verdade. Aí os caras veio para a rua. E qual é a maneira de vir para a rua? Se o braço do governo que oprime é o braço da repressão, que é a polícia. Com a polícia você não vai na ideia. Então qual é a maneira de afrontar o Estado? É só com o quê? Com arma. Na época foi a maior demonstração de força, não só do PCC, mas no Brasil, do crime organizado. Ninguém na rua, ninguém. Eu estava andando sozinho ali pelo centro de São Paulo. Embora isso tenha mostrado toda a força da facção, isso fez com que a facção perdesse muito dinheiro também, né? Porque ela teve que mobilizar seus soldados todos, isso significou reação da própria polícia contra a facção. A reação foi rápida e cirúrgica, né? Porque aí saíram os policiais atrás dos componentes do PCC e atrás de vingança, e grupos de extermínio também, né? Eu recebo um telefonema de um policial para me avisar para as pessoas de bens, para quem estivesse na rua era inimigo da polícia. E ele falou, avisa para as pessoas de bem, não para lixo. Porque vai ter toque de recolher, o toque de recolher, quem estiver na rua era inimigo da polícia. Ele me ligava de manhã e de noite, por volta das 11h30 da noite, matava o meu filho. E morreu muita gente. E eles também perderam muitas regalias na prisão. Porque em tempos de guerra é estado de sítio. Ninguém tem RG, ninguém tem profissão e ninguém tem amor. É guerra. Então na guerra você só sai se você se garantir. Se você não se garante, não vai, porque o Estado está em guerra. Deixamos bem claro que nossa luta é com os governantes e policiais e que não mexam com nossas famílias, que não mexeremos com as de vocês. Para mim é o dinheiro contra o dinheiro, o poder contra o poder. Para mim. É um poder destituído de legalidade e um poder instituído. Poder é um espaço que não fica vazio, né? Quando o Estado não ocupa esse espaço, vai ser ocupado por outras pessoas. Não adianta ocultar, nem tentar oprimir. Nós tem gente espalhada em todo canto por aí. Assim, se liga aí, você que tá no mundão. Esse é o salve da nossa facção. Não adianta ocultar, nem tentar oprimir. Nós tem gente espalhada em todo canto por aí. Assim, se liga aí, você que tá no mundão. Esse é o salve da nossa facção. Qual